companheiras e companheiros, no último planejamento que fizemos agora, nesse último final de semana, alguns servidores do interior e também membros da nossa direção manifestaram que tinham algumas dúvidas ainda a respeito de todo o pacote do governador Beto Richa a respeito do Paraná Previdência, no que nos atingiria, inclusive com relação aos aposentados. E solicitaram que a direção fizesse uma explicação ou um esclarecimento, não com a linguagem técnica, como foi feito o vídeo anterior. E eu vou tentar, na medida do possível, não com a mesma eloquência do Dr. Ludimar, mas tentar esclarecer algumas dúvidas que foram apresentadas. Pois bem, vou começar pelos aposentados. No final do ano, o governador Beto Richa mandou um projeto de lei que estabelecia a contribuição de 11% para aposentados e pensionistas sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral. O que significa isso? O teto foi estabelecido pelo geral em R$ 4.663,95. Essa norma é constitucional, então o governador aplicou algo que ele já estava tentando há alguns anos atrás. Nos governos anteriores, do Requião, do Pessutti, eles não implementaram isso no Estado. Agora, o Beto Richa resolveu fazer, antes mesmo de tomar posse, estabelecer esse desconto já para arrecadar mais para o Estado. Então, essa verba, como diz, é uma lei que existe. O valor que ultrapassar o R$ 4.693,95, o aposentado terá que recolher 11% sobre a diferença, bem entendido. Não é sobre o total recebido. Nós estamos tentando, junto com o departamento jurídico do sindicato, das demais entidades do fórum, ver se há alguma forma jurídica de tentarmos reverter essa situação. Embora isso seja, vamos dizer, esteja em vigor em todo o país. O Paraná foi o último a implantar. Existe, inclusive, uma PEC, um pedido de emenda constitucional, em trâmite no Congresso, visando isentar os aposentados desse pagamento. Estamos acompanhando e vamos procurar uma saída jurídica. A princípio, os aposentados devem começar a contribuir com 11% a partir do mês de abril. Mas a luta não está encerrada ainda. Nós vamos tentar, sim, mudar esse quadro. Com relação a esse ponto específico dos aposentados, nós estamos preparando uma correspondência para encaminhar a todos os aposentados e pensionistas, procurando esclarecer também essa questão do desconto e o que poderá ser feito. E aqueles que tiverem dúvida, por favor, mantenham contato conosco através dos meios de comunicação do sindicato, pelo telefone, por e-mail, que toda a diretoria está aqui para prestar as informações devidas. Pois bem, com relação ao Paraná Previdência, que foi o pacotaço enviado pelo governo neste ano, todos acompanharam, houve a mobilização de todos os servidores contra a extinção do Paraná Previdência. No que implica esse pacotaço em relação aos servidores do Judiciário? No início, o pacote tirava direitos, extinguia, congelava os quinquênios, cancelava licenças, enfim, acabava com o plano de carreira que os professores têm no estado do Paraná. No Judiciário não existe um plano de carreiras. No entanto, temos estatuto próprio que nos garante os direitos como quinquênio, a licença especial, licença para aposentadoria, nós temos um estatuto próprio. Então, diretamente, aquele projeto não nos atingia. Pois bem, diante da mobilização de todos os servidores, o governo recuou na retirada de direitos dos trabalhadores. No entanto, mantém a questão Paraná Previdência. E aí é que pega todos nós. Porque pelo projeto do governo, eles querem se apropriar dos 8 bilhões que tem no Paraná Previdência e instituir até um fundo complementar. Se houver essa retirada de recursos, extinguindo o fundo previdenciário, segundo a previsão dos especialistas e do próprio Renato Folador, que foi o criador do sistema do Paraná Previdência, o governo só teria recurso para pagar aposentadorias e pensões para os próximos 2 anos e 8 meses. Portanto, o fim desse governo e o próximo governador que assumir não terá recurso suficiente para cobrir os valores dos benefícios e pensões de todos os servidores públicos. Portanto, atinge a todos, inclusive o Judiciário, pois não estamos fora dessa. Com relação ao Previcom, que seria a previdência complementar estabelecida no próprio projeto, estabelece o seguinte: só vale para os novos servidores, isto é, aqueles que forem admitidos após a vigência da lei se for aprovada. Significa o quê? Todos os novos servidores, os que forem admitidos em todas as áreas no estado do Paraná, daqui para frente, se quiserem ter uma aposentadoria final não sujeita, vamos dizer, com um valor mais próximo possível do seu último vencimento, terão que contribuir com 7,5% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral da Previdência. O teto do regime geral hoje é R$ 4.693,95.
Significa o quê? Que aqueles que não contribuírem, não importa quanto estejam ganhando no final da carreira ao se aposentar, vão se aposentar com o teto da Previdência. Se fosse hoje, seria os R$ 4.693,95. Pois bem, esse 7,5% no Previcon, para ser pago sobre o valor que ultrapassar o teto, né, atinge a todos os servidores e vai para esse fundo, que o Estado ainda busca até a adesão dos municípios nisso. Se os municípios, todas as prefeituras aderirem ao fundo, o governador do estado, o executivo, vai controlar todo o regime de previdência, inclusive os municipais. Aí fica a dúvida, né? Esse fundo há segurança para garantir essas aposentadorias e pensões no futuro? Ou daqui a um tempo pode surgir um novo Beto Richa da vida com as mesmas ideias e tentar extinguir também esse fundo e os servidores ficarem na mão? Então não há uma segurança. Por isso, a mobilização de todos é importante para que não haja apropriação pelo Estado do fundo previdenciário. Cabe esclarecer também a diferença entre fundo financeiro e fundo previdenciário. O fundo previdenciário foi criado com o Paraná Previdência e é um fundo de capitalização. Então todo o dinheiro, as contribuições dos servidores e também do Estado, as verbas que são feitas de repasse, são aplicadas no mercado financeiro, rendem juro, correção, são investidas em imóveis. Na Bolsa é um fundo que capitaliza, sempre aumenta, né? O fundo financeiro, ao contrário, o fundo financeiro é o que se chama de bipartícipe. Quer dizer, o valor descontado do servidor é utilizado para pagar a aposentadoria. Pois bem, o que nos afeta, né? Alguns aposentados, aliás, sempre falam que deveriam sair do Paraná Previdência e vir para o fundo financeiro do Tribunal de Justiça. Porém, o que isso implica? Se houver a extinção do fundo e a migração de todos esses servidores do Paraná para o fundo financeiro do Tribunal de Justiça, esses recursos para pagar as aposentadorias e pensões terão que sair do orçamento do Tribunal de Justiça. E é claro que o orçamento daí tende a não suportar esse encargo. Pode ultrapassar o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, onerando em muito o orçamento do tribunal, e o tribunal ficaria sem recursos para investir, para contratar, para admitir novos servidores e teria até dificuldade para fazer os reajustes necessários em todos os vencimentos, porque poderia ultrapassar, sim, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, a existência, a permanência desses fundos tem que continuar, não pode ser extinto o Paraná Previdência nesse momento. Não há como os servidores acatarem e permitirem que isso ocorra. Se isso acontecer, vai ser o caos, porque daqui a 2 anos e 8 meses, como os especialistas já preveem, não há recurso suficiente para pagar a todo mundo. Alguns servidores ainda dizem, né? Isso não atinge os mais jovens, porque podem prestar um novo concurso, partir para outra área de atividade. Pode, só que a questão é a seguinte, o regime geral da Previdência também atinge os servidores federais. E se for um outro concurso em qualquer área do serviço público no Estado do Paraná, no Executivo, no Legislativo, né, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, Magistratura, Ministério Público, seja o que for, estarão sujeitos à mesma regra da Previdência. Portanto, isso atinge sim todos, os atuais aposentados e pensionistas, os servidores que ainda vão se aposentar, os que estão na ativa e aqueles que porventura ainda venham a ser aprovados nos futuros concursos. Então atinge e muda a vida de todos, por isso a importância de estarmos unidos nesse momento para evitar de qualquer forma a apropriação do Estado pelos 8 bilhões e também a extinção do Paraná Previdência. Uma coisa também que é bom destacar é que o governo comprometeu-se, nesse projeto anterior, a repassar esse ano, aumentar a cota de contribuição do governo, a cota patronal, digamos assim, de 11% para 16,5%. E a partir de 2016, em 22% para capitalizar e criar um novo fundo. Ocorre que, companheiros, né, o governo é o maior devedor da Paraná Previdência, o Poder Executivo. Não fez os repasses nos últimos anos. Se tivesse feito esse repasse normalmente como a lei determina, hoje a Paraná Previdência não teria os 8 bilhões ditos. Teria no mínimo 15 bilhões com os repasses, fora o juro e a correção, os rendimentos que teria sobre esse capital. Portanto, acredita-se que confiar no governo de que vai fazer um novo fundo, de que vai capitalizar e que vai garantir o direito, é absurdo. Não tem como acreditarmos nisso. Tendo em vista que já em 98, 97, na época do governo do Jaime Lerner, foi extinto o OIP,
aqueles mais antigos se lembram disso. Nós tínhamos um Instituto de Previdência que nos garantia, além da aposentadoria, um auxílio à saúde, garantia assistência à saúde para todos os servidores. E o governo se apropriou do dinheiro, extinguiu o IP e criou o Paraná Previdência. Agora, 20 e poucos anos depois, 27 anos depois, vem o Beto Richa com essa nova ideia. Vamos extinguir a Paraná Previdência de novo e criar um novo instituto, se apropriando novamente do governo, de todos esses recursos, deixando os servidores do Estado na mão, sem nenhuma garantia. Então, esse é uma pauta, vamos dizer, que une a todos os servidores. E temos que estar juntos, sim, para garantir que a permanência da Paraná Previdência é a garantia dos nossos direitos. Não podemos vacilar agora. Bem, companheiros, como essa questão da Paraná Previdência é um assunto que está, vamos dizer, que está em evidência agora e que compete a todos nós participarmos desse movimento, para que não pare nenhuma dúvida e sejam esclarecidas a todos os servidores, aposentados, pensionistas, servidores ativos, nós, o Sindijus, estamos promovendo no dia 28 de março, próximo agora, um seminário sobre a Previdência. Ali são convidados todos os servidores a participar desse seminário, filiados ou não, aposentados, pensionistas, ativos, que venham, compareçam e tirem todas as suas dúvidas nesse dia, a respeito de carreiras e previdência e como ficarão os benefícios. É importante a participação de todos. Então, lembre, dia 28 de março, o seminário sobre a Previdência que nós vamos promover. Nos próximos dias já sairá o local e o horário de início da atividade. Nós vamos divulgar no site, nos meios de comunicação e vamos informar a todos. Então, não deixe de participar. Uma outra questão importante que cabe destacar aqui. Estamos realizando no sindicato também a eleição dos representantes de base em todo o estado, capital, região metropolitana e interior. Então participe, se organize em seu local de trabalho. O representante de base é muito importante na organização no local de trabalho e nas participações dos eventos e promovidos pelo sindicato. Assembleias, encontros, plenárias, congresso, pois ali nós decidimos o caminho da luta, a nossa pauta das reivindicações e como atingir o nosso objetivo. Um outro ponto importante, a nossa plenária será dia 11 e 12 de abril. Próximo, vamos definir o local. Nessa plenária será definida a pauta das reivindicações e o nosso plano de ação e luta sindical. Então, os representantes de base são delegados, eles têm direito a voz e voto para defender e discutir a nossa pauta e encaminhar a nossa luta para atingirmos nosso objetivo. Um ponto que eu acho de extrema importância, que tem que lembrar a todos os servidores, é que durante todas essas discussões veio à baila, vamos dizer assim, à tona, uma questão do orçamento do Tribunal de Justiça. Vários outros sindicatos aí estão falando, se sobra dinheiro no Tribunal de Justiça, sobra na Assembleia, sobra Tribunal de Contas, sobra Ministério Público, por que faltam para os demais? Então, com certeza, a questão repasse ao Tribunal de Justiça como os demais poderes vai entrar em discussão também nesse momento. Temos que estar atentos, porque se mudar o orçamento do Tribunal de Justiça, for reduzido ou mudar a forma de repasse, pode comprometer, sim, a nossa pauta de reivindicações e até a data base. E deixando claro que nessas reuniões que teve o Poder Executivo com os professores, os demais trabalhadores vinculados ao Poder Executivo, foi discutido, sim, que a data base teria que ser conversada, porque não há segurança ainda de que haja recurso suficiente no governo do Estado para garantir a base aos servidores. Sempre vem, o tribunal tem orçamento próprio. Sim, temos orçamento próprio, temos a data base assegurada em lei, mas temos que estar mobilizados, unidos para que essa lei seja cumprida e que não haja nenhuma artimanha ou artifício ou qualquer manobra do Executivo para tentar retirar mais esse direito aos servidores. Então, o momento é de união e trabalho, mobilização e conscientização de todos que a luta, esse momento é de luta e de garantir direitos, para depois podermos, na sequência, estarmos avançando. Porque juntos, é claro, somos todos mais fortes.